Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, autor do Cura da Dívida. E nesse primeiro vídeo eu vou te explicar como tudo isso começou. Antes de mais nada, eu quero te dizer que dívidas ou falta de dinheiro, coisas do tipo, não tem nada a ver com a situação econômica do país, embora isso contribua de alguma forma. Mas se você tiver com as coisas certas dentro de você, tiver com os pensamentos corretos, nada dessas coisas externas vão lhe atingir, nada desses problemas econômicos do país vão lhe atingir. Você passa reto por tudo isso. Embora, isso tudo que eu falei agora pareça uma coisa totalmente fora da realidade, com o que eu vou te explicar ao decorrer desses 4 vídeos que eu vou postar, você vai entender por que isso é verdade. Como eu descobri isso? Bom, há algum tempo atrás, eu fiquei numa situação meio parecida com a da população em geral. Hoje, de cada 10 brasileiros que você encontrar na sua frente, 8 estão endividados, estão com problemas de compromissos que não conseguiram honrar, compromissos que estão atrasados. E a gente também precisa entender o que é uma dívida, que a gente pensa às vezes que, a maioria das pessoas pensa que dívida é algo, digamos assim, se você tem um carnê para pagar em 10 vezes, e não necessariamente você tem uma dívida pela frente. Por exemplo, se esse carnê que você tem, digamos, são 10 parcelas de R$1.000, e você tem 40 mil no banco, você não tem uma dívida, você tem contas a vencer, porque aquilo que você tem para pagar é menor do que as reservas econômicas que você tem. E dívida, então, na verdade, é quando aquilo que você tem para pagar é maior do que a sua capacidade de pagamento. Você não tem reserva econômica para honrar todos aqueles vencimentos no presente. Isso é uma dívida. E isso é a condição em que 80% da população brasileira se encontra no momento. Porque foram conduzidas para isso também. Mas como isso tudo começou e como eu sei de tudo isso que eu estou lhe falando? Bom, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, digamos uns 3 anos ou 4, isso aí aconteceu para mim, o desfecho final do que eu vou lhe contar, aconteceu em abril de 2012. Mas toda essa situação veio se construindo anteriormente a isso. Então, nessa época, eu terminei com apenas R$15 no bolso e uma dívida de R$900 mil para quitar pela frente. Eu lhe conto tudo isso que é para você se situar, para você ver que a situação em que você está hoje não tem nada não é calamitosa e nem é difícil de ser resolvida. Algumas pessoas que eu contei dessa forma se identificaram e vieram falar comigo para me ajudá-las, e eu passei tudo que eu vou passar para você aqui, eu passei para elas e elas conseguiram resolver os seus problemas, assim como eu consegui resolver o meu. Mas então, nessa época, eu tinha uma empresa onde eu tinha 23 funcionários, e eu fiquei devendo R$900 mil. E o desfecho final disso foi que eu fiquei com apenas R$15 no bolso, depois de vender todos os automóveis que eu tinha e tudo que eu tinha que eu pudesse transformar em dinheiro, eu ainda fiquei com R$900 mil para pagar. Como eu resolvi isso? Bom, eu reduzi esse número de funcionários de 23 para 3, mudei todo o meu modelo de negócio, mudei toda a minha forma de pensar e toda a minha forma de agir. E com isso, em muito pouco tempo, aqueles R$15 viraram R$386 mil de lucro em apenas 5 meses. E no decorrer, num processo de 30 meses, virou R$1.400.000, com o qual eu consegui liquidar aquela dívida de R$900 mil de curtíssimo prazo. E eu consegui descobrir excelentes modelos de negociação para reduzir aquela dívida de R$900 mil para R$500 mil,
reduzindo 400 mil com essas negociações, que eu vou ensinar você como é que você faz isso. Independente do valor do que você deva, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Se você deve R$900, R$9.000, R$900.000, ou R$9 milhões, ou R$90 milhões, a mesma técnica pode ser utilizada, porque independente do valor que você deva, isso, a estrutura de construção dessas dívidas é igual. Todas foram construídas da mesma forma. Todas elas têm uma estrutura mais ou menos parecida. Vai variar muito pouco em termos de percentuais dentro desse... Uns vão dever mais para banco, outros vão dever mais para cartão de crédito, outros vão dever um pouquinho mais para fornecedores, enfim, ou para parentes, alguma coisa do tipo, né? Mas, basicamente, a estrutura de composição das dívidas são iguais, porque o caminho que todas as pessoas tomam quando começam a se endividar é mais ou menos igual, porque todas as pessoas no Brasil, com muito poucas exceções, foram doutrinadas e ensinadas lá quando eram crianças para tomar decisões que chegassem a essa realidade em que você se encontra agora. E você foi ensinado a tomar as decisões erradas, para que você ficasse refém de um sistema que você ainda nem conhece. Talvez conheça alguma partezinha dele, mas no montante você não conhece. Então, nessa série de vídeos, eu vou te explicar como é que tu identifica isso e como é que tu sai disso, que é o mais importante de tudo. Como é que tu vai fazer para se livrar disso? Eliminar de uma vez por todas essas dívidas. Então, tudo isso começou para mim dessa forma. Eu comecei a ser empresário aos 20 anos de idade e eu acreditava que e quanto mais eu empreendia, mais os problemas se avolumavam. E eu acreditava, então, que para resolver aqueles problemas eu precisava crescer. E quanto mais eu crescia, maiores os problemas ficavam, eles não iam se extinguindo. Eu achava que eles iam chegar a um fim, mas era uma ilusão aquilo. Até que chegou um ponto em que não dava mais para rolar com a barriga os problemas que existiam. Como me disse um amigo meu um certo dia, ele disse que havia falido em 2006, mas só descobriu que ele havia falido em 2008. Porque durante esse período ele foi rolando da maneira que dava, até que chegou um ponto em que não tinha mais como rolar aquilo, e ele faliu e perdeu, tinha 2 ou 3 postos de gasolina, perdeu tudo isso e teve que recompor toda a vida dele para conseguir se reconstruir, fazer um outro modelo de gestão financeira na sua vida, atuar com outros tipos de negócio diferentes daqueles que ele trabalhava, até que hoje ele então está muito bem, está trabalhando com um modelo de negócio que é muito lucrativo. Ele deu a volta naquilo, como você vai dar também, independente da situação que você esteja, você vai dar a volta nesse negócio, vai liquidar isso, né? Porque tudo que a gente precisa na vida é alguém que mostre o caminho para a gente. Porque até hoje você só teve pessoas que lhe mostraram o caminho errado, para onde não ir, E agora eu vou lhe mostrar o caminho certo, vou lhe mostrar para onde, o que você faz para sair disso. A primeira coisa que você precisa entender é que a dívida não é algo que está fora de você, não é algo externo, não é os papéis que você vê, não é o que você está devendo lá no banco, ou lá na concessionária do veículo, coisa e tal. Isso são as representações da dívida. Na verdade, a dívida está na sua mente, está dentro de você. E você só vai conseguir resolver isso quando você conseguir resolver aqui dentro da cabeça. Quando dentro da cabeça você conseguir arrumar todas essas coisas que estão bagunçadas lá fora, você conseguir encontrar o eixo de funcionamento, encontrar o ponto de encontro de tudo isso,
você então daí está resolvida. Sua dívida está paga. Quando aqui dentro da cabeça você entender como é que você faz para extinguir ela fora, não existe mais a dívida. Ela, embora você ainda vai estar devendo no mundo externo, ou seja, lá fora você vai estar devendo para o banco, você vai estar devendo para a concessionária, enfim, para quem você estiver devendo, ainda vai continuar essa dívida lá. Mas ela vai parar de se reproduzir e a cada dia que passar, você vai conseguir diminuir ela. Ela vai caminhar para a extinção, porque você vai ter entendido como é que ela se origina, você vai entender como que tudo isso começou. Tá? Quando você chegar à conclusão, você vai ter chego à conclusão, porque você vai ter chego na origem dela. E daí, dentro da sua cabeça, vai ficar muito claro como tudo isso aconteceu e como que você precisa proceder daqui para frente para não mais existir a dívida na sua vida, para ela não mais aumentar, pelo menos. Porque se você conseguir congelar, já estaria em bom tamanho. Né? O problema todo é que ela continuar aumentando, né? Continuar se reproduzindo. Né? Porque tudo aquilo que você congelar, por maior que seja a sua dívida hoje, se você, como é que eu vou dizer, se você conseguir estancar ela, parar ela, a cada dia que ela passa, mesmo que ela continue no mesmo tamanho, no mesmo valor, a cada dia que passa, ela vai ficar menor e a sua capacidade de pagamento vai aumentar. Por vários fatores. Às vezes a inflação também ajuda nisso, mesmo que tenha uns juros correndo ali em cima, que é isso que eu vou ensinar para você, como é que você faz para que os juros que tem ali em cima sejam o menor possível, fiquem bem parecido com os juros da poupança. Porque quando você conseguir isso, fazer isso, a cada ano que passa, a sua dívida vai ficar menor, ou cada dia, cada mês, enfim. Né? Mas o mais importante dessa etapa é que você entenda que a dívida está dentro da sua mente, não está fora de você, não é na quantidade de dinheiro que você deve. Isso, a quantidade de dinheiro que você deve fora são por causa das decisões erradas que você tomou. As decisões que você foi levado a tomar de forma errada. E, embora nesse momento você esteja se sentindo muito culpado, achando que é o culpado de tudo isso, a sua única culpa é existir, porque se você não existisse, não estaria nessa situação. Né? Mas é que lá, quando você foi criança, você foi instruído de uma maneira totalmente errada, senão você não teria chegado nessa situação. E isso aconteceu de forma proposital. E eu vou lhe explicar como tudo isso acontece. Bom, lá adiante, lá no começo, no início, eu falei que dívida ou crise não tem nada a ver com a situação econômica do país. O país pode estar numa situação excelente, crescendo 10% ao ano, por exemplo, e crescimento chinês, né? E taxa de crescimento chinês, e você pode estar endividado. Pode estar na maior crise do mundo. Isso aconteceu comigo. Em 2011, estava um país bombando, 2010 ali, a economia andando, embora tivesse alguma crise no ar, e eu estava na maior crise do mundo. Né? Então não tem nada a ver com a economia, embora agora o país esteja na maior crise já vista no momento, isso, se você estivesse com os parâmetros certos dentro da cabeça, essa crise nem lhe afetaria, não faria nem cosquinha no seu orçamento. E por que eu te digo isso? Porque, por exemplo, se você tivesse R$1 milhão na conta, teria importância se o país está em crise ou não para você? Claro que não. Porque se você tem 1 milhão na conta, qualquer banco lhe paga 1% de taxa de juros ao mês. Isso livre de imposto de renda, coisa e tal. Tem várias aplicações nesse modelo e aplicações seguras. São aplicações modestas. E 1% ao mês, num capital de 1 milhão, isso lhe dá R$10.000 de receita líquida, limpinha todo mês. Então, você poderia passar, digamos, os próximos 10 anos gastando 10 mil por mês e você ainda
teria R$1 milhão. Né? Daí para saber se lá na frente qual seria o poder de compra disso aí, teríamos que fazer outros cálculos. Mas o fato é esse, com R$1 milhão na conta, você teria R$10 mil de receita todo o mês. E talvez essa crise também só aconteça porque as pessoas não sabem como ter R$1 milhão na conta. Né? Por que você não tem R$1 milhão na conta hoje? Porque você não foi ensinado a ter isso, você não sabe como se faz isso. Mas existe um modelo de negócio, um método, uma linha de pensamento para você conseguir ter essa quantia de dinheiro na sua conta. E razão pela qual os ricos têm, e os filhos dos ricos também têm. Né? Porque eles são ensinados a ter. Existe um conhecimento para isso, existe uma forma de pensar que faz com que uma pessoa tenha 1 milhão, tenha 10 milhões, tenha 100 milhões, tenha R$1 bilhão. Isso tudo é construído com o pensamento, é construído com a mente. Não é por acaso, não é por sorte. A única maneira que tem de você conseguir isso por sorte é jogando na Mega Sena, jogando na Loto, enfim, qualquer outro tipo de jogo de azar. É a única maneira que tem. Mas para isso, quantos tem que perder para você ganhar? Né? E, por exemplo, se você jogar um cartão de 13,50 na Mega Sena, por exemplo, a sua chance de ganhar é 1 em 50 milhões. É muito mais fácil você estudar e aprender como é que se ganha esse 1 milhão do que você ganhar lá na Mega Sena. As chances são quase ínfimas, quase inexistentes. Você precisa entender que você só não tem R$1 milhão ou mais, ou você está endividado, porque lá desde criança você foi ensinado a não ter. Ninguém nunca lhe ensinou a ter, não é verdade? Então, se alguém tivesse lhe ensinado a ter, você pelo menos saberia como fazer para ter. E a gente só consegue fazer aquilo que nos ensinam, aquilo que a gente aprende. Ou então a gente, a duras penas, descobre sozinho. Eu descobri sozinho, ninguém nunca me ensinou. Fui indo, quebrando, mas isso levou 29 anos. Né? E então, você precisa nesse momento apenas entender que você lá quando era criança foi ensinado a pensar errado para tomar as decisões erradas na vida adulta, quando chegasse na vida financeira e continuar sendo escravo de um sistema. Existe um sistema invisível montado nesse país e é o sistema mais cruel e perverso que existe em todo o planeta, talvez todo o planeta. Tá? Ele te aprisiona de uma forma que é muito difícil tu conseguir sair dele sem ter o conhecimento, sem estudar, sem aprender. Né? E se você é dono de uma empresa, pior é a armadilha. Maior é a armadilha em que você está metido. Sabe que uma empresa é como sentar numa cadeira que nem essa, que quando você senta, você arma uma bomba relógio. E não é uma bomba relógio, você arma uma bomba. Se você levantar, a bomba explode. Não é isso que é uma empresa? Você não sente dessa forma que você não tem como sair dela? Você, por mais que queira, você tenta, atrapalha para juntar um dinheiro para poder parar às vezes, né? Hoje, a maioria dos empresários que eu falo, se pudessem sair da empresa deles, fazer uma outra coisa, eles saíam. Se eles pudessem chegar lá e simplesmente baixar a porta, sem ficar devendo nada, eles já estariam felizes em fazer isso. Eles não fazem porque não tem como simplesmente baixar a porta, fica um rastro de dívidas para trás que paralisa a vida da pessoa. A pessoa não consegue mais se movimentar financeiramente pelo planeta usando o nome dela se ela for lá e baixar a persiana da empresa dela sem honrar essas dívidas. Né? Começa a vir uma série de confiscos e uma série de processos judiciais para cima da pessoa. Mas isso também tem como sair. Fica tranquilo que eu vou também te dar o caminho para sair disso. Mas é isso. Uma empresa é como uma bomba que você sentou em cima quando você sentou da sua cadeira. Você quer sair, você quer levantar daquela cadeira, mas você não pode levantar. Porque se você levantar, a bomba explode. Então, a empresa é isso. Se você não estiver lá na sua empresa o tempo todo, o que acontece com a empresa? Explode a empresa, né? Acaba com a empresa. Não se mantém sozinha. E
Então, isso é uma série de vídeos que a gente está fazendo. Será uma série de 4 vídeos, tá? E no próximo vídeo, então eu vou te explicar, seja você uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, eu vou te dar o caminho das pedras, o caminho de como você sai dessa situação. Vou começar a te dar o passo a passo nesses próximos 4 vídeos, te dizer exatamente o que você precisa para sair disso por você mesmo, sozinho. E você, quando der os passos que eu estou te dizendo, vai ficar tudo muito claro na sua cabeça. Vai, pum, abrir a sua mente, sabe? Assim como já abriu quando eu disse que a dívida está na sua mente e não está fora dela. Só está dentro da sua cabeça. Quando dentro da cabeça você resolver, fora está resolvido. Não esqueça isso que eu estou te dizendo. Então, se você quiser ver os próximos vídeos, saber como é que você sai dessa situação, basta você colocar o seu e-mail aqui na caixa do lado, ou em algum lugar aqui do vídeo, porque não sou eu o programador que faço esse vídeo, mas em algum lugar aqui desse vídeo que você está olhando, se você está olhando no site, tem uma caixa de captura de e-mail. Então é só você colocar o seu e-mail nessa caixa de captura e clicar em enviar. Pode ficar tranquilo que o seu e-mail não vai para listas de spam, você não vai receber e-mails indevidos que não sejam os da cura da dívida. Tá? E se você estiver olhando no YouTube, então tem um linkzinho aqui embaixo que leva para o site, daí clica aqui, leva lá no site, bota o seu e-mail lá, ou clica aqui em inscrever-se no canal, que daí você também, quando sair o próximo vídeo, você vai ser avisado que saiu esse próximo vídeo. Né? Então isso é uma série de 4 vídeos, e quando terminar esses 4 vídeos, você vai saber exatamente o que fazer para sair dessa situação em que você se encontra agora. Então, espero no próximo vídeo. Até mais.